Meus queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos nesta noite para elevar ao Senhor uma profunda ação de graças pelos 10 anos de sacerdócio do Padre Bruno Miguel, pároco desta querida e importante paróquia Imaculada Conceição, a mesma padroeira da nossa Diocese de Formosa, aqui em Morro Agudo de Goiás, um lugar muito aprazível, lugar muito bonito, com um povo maravilhoso. Alegra-me retornar a esta diocese que tanto amo e onde Deus me concedeu a graça de servir durante 11 anos como bispo. Trago no coração profunda gratidão por esta igreja particular e rezo para que logo o Santo Padre, o Papa Leão, possa designar um novo bispo, um novo sucessor dos apóstolos para conduzir esta igreja vacante. Gratidão também pelo clero desta diocese e pelo seu povo simples e fervoroso. Hoje toda esta comunidade se reúne para agradecer o dom do sacerdócio ministerial e pedir ao Senhor que continue fortalecendo o ministério do Padre Bruno Miguel, que tive a graça de ordená-lo há 10 anos atrás. Quero saudar meu grande amigo e irmão, Monsenhor Vanildo, que foi o meu Cirineu como vigário-geral desta diocese durante a minha gestão. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim do Monsenhor Vanildo. Nós fomos muito unidos, nós dois e o clero, na solução dos problemas dessa diocese. Todas as dioceses têm suas dificuldades. As nossas não eram tão grandes, mas merecia sempre um cuidado. E o vigário-geral foi o padre que ombrava comigo os nossos desafios, e nós sempre saímos do outro lado do eito, né, Monsenhor? A gente garrava junto, cada um na beca da roça, e saía lá em cima com o eito pronto. Agradeço imensamente aqui a presença do Padre Bruno Maria, do Faina. Eu não tive a graça de ordená-lo, mas o levei para o seminário. É uma vocação muito bonita, com um histórico maravilhoso, que a gente louva a Deus por isso. Um sacerdote muito dedicado, jovem, músico, um homem que tem uma lucidez, apesar de ser tão jovem, e com certeza Deus vai te dar grandes maravilhas na sua vida. Também o Padre Eurieles, um menino muito bom que terminou seu curso de agronomia e entrou para o seminário, hoje é sacerdote, dando bons frutos sazonados com seu ministério agora como vigário em Crixás. E por fim, o nosso querido Padre Bruno, que não vinha para esta paróquia há 10 anos atrás, ele ia para outro lugar, e eu dei 15 dias para ele depois da ordenação, para que pudesse celebrar com a sua família, com seus amigos, nas comunidades por onde passou em Anápolis. Mas a fatídica morte do Padre Odair foi bem no dia da sua primeira missa, lá em Anápolis, e eu e o Padre Vanildo, Monsenhor, nós já conversamos, e eu disse, já traga o padre com as suas malas de passeio, porque tem que ser ele para assumir, nós não tinha outro. E ele veio para ficar aqui acompanhando a comunidade até a gente decidir. E logo que o Padre Bruno chegou, o pessoal já gostou dele, o seu jeito simples, o seu jeito acolhedor, e até hoje ele continua como bom pároco, bom pastor desta comunidade. Agradeço a Deus, a sua mãe já falecida, e o seu pai Marcos, que está aqui com a sua avó Maria, no nome dos quais cumprimento toda a família
do Padre Bruno, que veio de Anápolis. Agradeço a Deus pela presença também dos irmãos da comunidade de Rubiataba, da comunidade de Itapuranga, diocese de Goiás, comunidade de Jaraguá, diocese de Anápolis, e toda a comunidade de Anápolis que está aqui, e os amigos de outras comunidades. É sempre bom nos reunirmos no altar de Deus, o lugar que edifica a nossa fé católica. A liturgia de hoje nos apresenta uma das mais belas imagens da Sagrada Escritura. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, diz o profeta Ezequiel, aludindo a Deus estas palavras. Deus nunca abandona seu povo. Quando os pastores falham, o próprio Senhor vem ao encontro do rebanho. Esta promessa, meus irmãos, alcança sua plenitude em Cristo, o bom pastor que entrega a sua própria vida pelas suas ovelhas. Todo sacerdote participa sacramentalmente desta missão de Jesus. Eu, às vezes, assusto quando na minha capela, quando vou rezar ou celebrar a Santa Missa, e penso nesse mistério que o Senhor confia a homens frágeis, como eu e os meus irmãos sacerdotes aqui. Mas Deus vai nos consolando, dizendo, você é fraco, mas o ministério que eu coloco sobre os seus ombros sou eu mesmo, para que faças aquilo que eu faço. E a gente vai tomando consciência que o padre não é o dono do rebanho, porque o rebanho pertence ao Senhor. E nós, sacerdotes, fomos escolhidos para servir, conduzindo todos ao único pastor que é Jesus Cristo. E o Papa Leão XIV tem trazido umas meditações muito bonitas, inclusive para nós sacerdotes, dizendo que o Cristo tem que ser o centro. Ele é o centro da vida do padre, o centro da vida da igreja, da paróquia, do povo, das famílias, o centro do universo, o centro da igreja. O Salmo 22 faz ecoar a confiança que sustenta toda a vocação sacerdotal. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. No mês de abril de 1987, visitando o Hospital Santana, em Uruaçu, preparando os doentes para a Páscoa, rezando com os enfermos, este salmo na minha Bíblia. Logo eu decorei e o rezo todos os dias, às vezes, várias vezes, quando a gente se sente necessitado da presença de Jesus. Antes de conduzir os outros, o sacerdote precisa se deixar conduzir por Cristo. Antes de anunciar a palavra de Deus, o sacerdote precisa escutar a palavra diariamente, porque é a palavra do Senhor. Antes de distribuir a misericórdia na confissão e na unção dos enfermos, deve experimentá-la em sua própria vida. É desta intimidade com Jesus que nasce toda a fecundidade pastoral. Se o padre sozinho rezar, a paróquia não anda. Se só o povo rezar e o padre não rezar, da mesma forma, perde-se a criatividade e a espiritualidade. Mas quando o povo reza, e o sacerdote também, quando o sacerdote sobe ao altar com amor ao seu povo, e quando o povo vê o padre subir ao altar para oferecer o sacrifício em nome de Cristo e ama o sacerdote, esta comunidade se torna, meus irmãos, epifania da bondade de Deus na cidade. E vocês têm mostrado isso. É uma paróquia que a gente tem alegria de celebrar a missa, porque o povo tem fé. Quando a gente fala, a gente sente o coração do povo voltando a nós o seu amor. Por isso, meu querido Padre Bruno,
amar o nosso povo é uma dádiva que Deus coloca no coração do bom sacerdote. No Santo Evangelho, nosso Senhor proclama: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O sacerdócio não é uma profissão, nem carreira, nem simples função religiosa. Quando a gente vai no cartório para fazer documentação das coisas, geralmente os serventuários cartoriais, eles perguntam para a gente, qual a profissão? Eu sempre digo, eu não tenho profissão, sou padre, é uma missão. Então você coloca aí sacerdote católico. Porque hoje tem gente que fala que é padre, mas não é católico. Então o nosso sacerdócio não é uma profissão nem uma simples função. É uma configuração sacramental a Cristo. O padre é, como diz o axioma latino, alter Christos, outro Cristo. Não a nossa carcaça humana, porque ela é marcada pelo pecado original, mas a nossa vontade. Quando o bispo diz, pede o diácono para chamar o que vai ser padre, aproxima-se aquele que será ordenado padre. E o candidato diz, presente, ad sunt, aqui eu estou, diante de Deus para este compromisso. E então o sacerdote se torna configurado a Cristo. Por mais miserável que seja um padre, ninguém pode tirar dele o caráter da ordenação, como não se pode tirar o caráter do batismo e da crisma. É claro que no inferno, Santa Catarina de Siena viu muitos padres, até milhares de padres no inferno. Viu bispos também, viu até 6 papas, viu crianças, viu freiras, viu muitos casais no inferno. Vai para o inferno com a marca indelével. Um padre que vai para o inferno, que é uma triste realidade, ele vai com a marca do seu batismo, da sua crisma e da sua ordem, os 3 sacramentos que imprimem caráter. São João Maria Vianney, no século XIX, dizia, o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. O povo talvez esqueça muitos sermões, mas jamais esquece um sacerdote que ama, que reza, que visita os doentes, que consola os aflitos, que escuta os que estão angustiados e desesperados e que permanece fiel no altar. O povo nunca esquece isso. Se eu fizesse uma pergunta aqui, ninguém de vocês iria lembrar um dos sermões meus sequer que eu fiz aqui. Talvez mais de 100, vocês não lembrariam. Mas talvez lembra outras coisas. E eu espero que eu tenha deixado aqui algum exemplo que vocês possam lembrar. 10 anos de sacerdócio, eu já vou com o Monsenhor para os nossos 40, e a gente aprende muito, muita experiência. Representa, meus irmãos, milhares de missas celebradas, incontáveis confissões ouvidas, crianças batizadas, jovens preparados para a crisma, casais unidos pelo matrimônio, enfermos confortados, famílias visitadas e inúmeras almas conduzidas ao encontro do Cristo. Somente Deus conhece o alcance sobrenatural de um único dia vivido por um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel é um instrumento poderoso de Deus. Cada absolvição, Padre Bruno, concedida no confessionário, cada consagração da Santíssima Eucaristia, cada bênção dada em nome da Igreja, alcança a eternidade. Mas é bom lembrar, meus irmãos, quando a gente nasce, Deus dá um anjo para a gente, até a nossa morte.
E o céu tem milhões de anjos, bilhões. Mas o inferno também tem. Outro dia, rezando com um casal em crise, e Deus me mostrou, quando eles chegaram na igreja para casar, o diabo já estava lá. Um diabo enviado, nomeado no inferno para tentar aquele casal até a morte. Então vocês que casaram, o dia que vocês chegaram aqui, o diabo já tinha chegado primeiro. Todo casal tem um demônio que tenta o casal para destruir a família. Também o padre, quando o sacerdote chega para a sua ordenação, os pavimentos do inferno, os departamentos infernais, as direções do inferno já designa um demônio para tentar esse padre até o fim da vida. Por isso nós temos padres que suicidam, nós temos padres que entram na dependência de álcool, nós temos padres que deixam o ministério e depois nem sempre são felizes. Nós temos muitas coisas, padres, às vezes com doenças esquisitas, e a gente fica correndo atrás do médico, do psicólogo, do psiquiatra, que é importante, mas esquece que atrás dessa casca de doença tem um diabo tentando, um Satanás tentando o sacerdote. O dia que você batiza uma criança, o inferno elege um demônio para tentá-la, até o fim. O dia que o padre é deitado no chão para ser bispo, o inferno elege uma legião de demônios para acompanhar o bispo. Infelizmente. Cada cidade tem um anjo, mas quando começa uma cidade, o inferno elege um demônio também para tomar conta da cidade. Por isso, nós precisamos entender que o nosso sacerdócio é uma luta, é uma guerra travada espiritualmente. O padre é um homem que luta contra o mal. É uma guerra diuturna, 24 horas por dia, porque o demônio não dorme. O diabo não jejua. O diabo está de noite vigiando o sacerdote para ele não fazer as coisas de Deus. E assim vai, como as famílias também. O sacerdote percorre toda a existência do povo de Deus. Por isso o diabo tem ciúme do padre. O demônio não tem amor, não tem nada que presta nele. Não se tem 1 centímetro, 1 milímetro de nada que presta no inferno e nas legiões de bilhões de demônios que existem no inferno. Sugiro a vocês ver o filme da Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. Alguém assistiu? Algumas pessoas assistiram. Vale a pena, porque vocês vão entender isso que eu estou falando aqui. Como que é tramado no inferno as tentações que os demônios vão fazer na política, no Ministério Público, na justiça, no povo. Quando você vê o comunismo que vai entrando, o comunismo faz parte do menu do demônio. Porque o comunismo tira a fé, destrói a família, impõe ideologia de gênero, promove o aborto, promove tudo que não presta, um Estado que domina a nação, que arranca o sumo dos trabalhadores, dos empresários, com os impostos e assim vai. Qualquer semelhança com o nosso país é mera coincidência. Deus escolhe o casal ou os casais que desejam construir uma família santa. Recebe com carinho as mães gestantes, e o padre está nisso. Porque nós, sacerdotes, às vezes nós ajudamos um casal de jovens a discernir o namoro para o casamento. E o padre está ali. O padre recebe a mãe gestante. E recebe também os casais que não conseguem engravidar-se, que pede, padre, reza por nós, que nós queremos ter filhos.
e abençoa as crianças que nascem. É tão bonito apresentar na missa a criança que veio pela primeira vez na missa. Nasceu há poucos dias, veio à missa. O menininho, a menininha, aquela coisa mais fofa, a gente apresenta na igreja e pede a Nossa Senhora para tomar conta. É bonito o padre que toma nos braços a criança para o batismo, acompanha os pequenos na catequese, alimenta-os com a primeira Eucaristia, fortalece os jovens com o sacramento da Crisma, prepara os noivos para o matrimônio, reconcilia os pecadores com Deus no confessionário, leva a esperança aos doentes por meio da unção dos enfermos e, por fim, permanece ao lado daqueles que encerram sua peregrinação terrestre, recomendando suas almas à infinita misericórdia de Deus. Hoje, antes de vir para cá, fui à minha terra, Campinorte, para fazer as exéquias de um primo, mais novo do que eu, que partiu. O sacerdote se alegra e chora com seu povo. É impressionante isso. O sacerdote acompanha as pessoas desde o nascimento até a entrada delas na eternidade. Por isso mesmo, o padre aprende que a sua própria vida é um contínuo oferecimento. No passado, os padres ficavam, às vezes, na primeira paróquia até morrer. Hoje não tem mais isso. Eu mesmo conheci padres que viveram 50 e tantos anos de padre na mesma paróquia. Eram os chamados vigários colados. Eu conheci um que, numa cidade pequena, que ele conhecia todas as pessoas da cidade, os crentes, os católicos, os espíritas. Era uma cidade de 3.000 e poucos habitantes. E todo dia de manhã cedo, tudo era terra. Ele ia lá para a rodoviária, tomar o seu café quente, e ele fumava, e fumar o seu cigarro, e saber quem ia entrar na jardineira para ir para Goiânia. E quando era às 5 da tarde, ele estava lá de novo para tomar novamente o café e ver quem tinha voltado. E ali tinha as pessoas que ele batizou, casou, batizou os filhos, e agora está casando os filhos, é aquela coisa. Então o povo tinha um grande amor por esse sacerdote. São os exemplos, já morreu há muitos e muitos anos. É uma maravilha esses padres que ajudam o povo a ir para o céu. Por isso o padre aprende que a sua própria vida é um contínuo oferecimento. O que a gente vai levar desta vida? Às vezes os meus padres, tem alguns que vai lá em casa, Padre Daí, deixa nós entrar no seu quarto e pegar algumas coisas que estão sobrando. Eu não tenho quase nada. Mas eles acabam indo lá. Ah, o senhor podia me dar essa história? Leva. Podia me dar isso? Leva. Aí tem uns que são mais espertos. Sabe que o senhor não tem um dinheirinho escondido aí para dar para a gente, não? Porque eu estou precisando de arrumar um banheiro lá na paróquia. E acaba que às vezes o bispo ganha muitas esmolas. Hoje mesmo uma pessoa colocou esmola na minha conta para ajudar os pobres. E eu sou fiel à finalidade. Aí eu acabo dando dinheiro, né? Porque os padres são os filhos do bispo, né? Eu aqui amei os meus padres, aqueles que eram problemáticos também amei. Perdoei muitas coisas de alguns que tinham algumas atrocidades, porque eu sabia que era o Satanás que estava no coro. Mas eu amo os meus padres, de coração. E por isso eu tenho uma amizade imensa com padres de todo o Brasil. E meu programa Oração da Manhã, na quinta-feira, é dedicado ao sacerdote e à Eucaristia. Porque nós não podemos ter igreja sem Eucaristia e nem podemos ter Eucaristia sem o padre. A gente tem que valorizar os nossos padres. O padre não é um homem qualquer, tem que se tomar a bênção do padre. Eu lembro quando era padre novo, eu achava esquisito, eu era formado na Teologia da Libertação, que o povo viesse tomar a bênção da gente. Porque tinha alguns bispos que não aceitavam dar a bênção e nem que a gente beijasse a mão. Uma das coisas tristes que eu achei com o bispo dos bispos, um dia que foi beijar a mão dele, ele não aceitou beijar a minha mão. Fiquei muito triste. Mas agora, graças a Deus, o Papa Leão deixa a gente beijar a mão dele. É tão bom beijar. Eu sempre beijei a mão do meu bispo. Até hoje, às vezes, vou lá visitá-lo amanhã, está com 96 anos, e vou beijar a mão dele. Às vezes ele não quer.
Mas eu vi os bispos. Dom Carlinhos aqui não gostava que ninguém beijasse a mão dele. Outros bispos também não. O de Goiás nem se fala, e outros. Ah, isso é besteira. E o povo vinha beijar minha mão e eu achava esquisito. E quem me corrigiu foi minha avó, que um dia foi beijar minha mão, eu não queria, e ela deu-me uma bronca e disse: meu filho, você é Cristo para o povo, eu estou beijando a mão de Cristo em você. Naquele dia me caiu a ficha e eu fui pesquisar a questão da bênção sacerdotal e do ósculo que se dá ao anel do bispo e à mão do sacerdote. E descobri a grandeza que é isso. Na minha diocese, meus padres, quando se encontram, eles tomam bênção um do outro. Eu acho bonito isso, um padre tomar a bênção do outro. E também tem alguns bispos amigos meus que têm o mesmo pensamento, que quando a gente se encontra, a gente toma a bênção uns dos outros. É bonito isso. O padre é feito para abençoar. Hoje alguém pedia para mim rezar para a morte de um político aí, que faz muito mal à nação. Eu falei, não, a gente não reza para ninguém morrer. Quando a pessoa está muito doente, sofrendo, a gente pede que faça Deus a vontade dele. Mas você nunca pode rezar para uma pessoa morrer. Isso é macumba, isso não se faz. Por mais difícil seja uma pessoa, você deseja que ele se converta. E para converter, às vezes, tem que viver mais, tem que sofrer um pouco. Nunca pedir a morte para ninguém, gente. Por maior que seja o inimigo, não peça a morte. A vida do padre é marcada de alegrias, consolações e muitos frutos, mas também existem incompreensões, cansaços, cruzes silenciosas, renúncias e momentos de solidão. Quando eu fui ser bispo, aí um frade franciscano pregando um retiro para o clero, hoje ele é um eremita numa montanha lá no Paraná, o Dom Cápio, franciscano, muito santo, era de teologia da libertação, mas era um homem santo. E ele me chamou no canto e falou: meu filho, você vai ser bispo, para aquela voz mansa, grossa dele, 3 coisas o bispo precisa carregar na sua vida. Foi o que, Dom Cápio? Muita comida, muita solidão e muita gente que não fala a verdade para o bispo, a começar dos padres. E é verdade. Então o ministério nosso sacerdotal, ele é também marcado por solidão. Certa vez uma pessoa me perguntou: quando o senhor entra sozinho para o seu quarto, na sua casa, sozinho, o senhor sente solidão? Eu falei: não, eu gosto da solidão. Eu gosto do silêncio da solidão. Eu gosto do meu quarto. Eu gosto de estar ali, agora sem ninguém por perto, com a minha imagem do Sagrado Coração, a minha imagem do Menino Jesus de Praga, de Nossa Senhora da Abadia, meu crucifixo em cima da cama com a folha do coqueiro abençoada no dia de Corpus, de Domingo de Ramos. É assim a vida do padre e do bispo. A nossa solidão é uma solidão ungida. É diferente da solidão de pessoas que é muito apegada às outras. Uma mulher que perde o marido que perde a esposa, vive aquela solidão difícil, porque viveu essa companhia no matrimônio. Mas a gente precisa estar preparado para isso. Eu dizia isso para minha prima hoje, que ficou viúva. A gente precisa disso. Não tem como fugir disso. O sacerdote morre um pouco para si todos os dias. É morrer de si. Para que Cristo viva nele e para que o povo tenha vida. Um padre que sobe ao altar com raiva do povo, acabou. Um padre que sobe ao altar para fazer homilia, para jogar indiretas para as pessoas, produz miséria no seu coração. O padre tem que subir ao altar de Deus com a maior das alegrias, com um amor imenso ao povo. Se tem alguém que não gosta de você, não tem problema nenhum. Lá em Formosa, às vezes, as pessoas não sabem que sou eu que vou celebrar, e tem aquele povo daquele lado ruim que não gosta de mim. Então alguns saem. Eu lembro um dia que eu estava falando dos professores, dessa miséria que está o estudo nosso, e alguns saíram. O que eu fiz? Rezei por eles. Um dia eles vão
voltar e conversar comigo. Não quero que eles venham me pedir perdão. Eu quero que eles venham dizer, o senhor estava certo e nós errados. Porque eles estão errados. Ser comunista é um erro. Quem é comunista, não, mesmo sem saber, está compartilhando daquilo que é contra a igreja, contra a família, contra a vida, contra a liberdade das pessoas, contra o progresso das pessoas. Porque todo mundo tem direito de prosperar. E aqui no Brasil, o que a gente vê é comércio fechado. Vende-se, aluga-se. Por quê? A carga de impostos. Nesses últimos 3 anos e meio foi mais de 30 impostos. Ninguém aguenta. Pode conversar com os nossos empresários do comércio. Então o sacerdote, ele é para também colocar o dedo nessas perebas, nessas feridas purulentas do pecado que existe na sociedade, nas famílias e nos jovens. Por isso a gente morre. Você precisa orar, o padre precisa ter uma alavanca de oração, pessoas que oram para ele, porque o peso é grande e o bispo ainda maior. E o Papa nem se fala. O Papa ainda tem que ter polícia para vigiar, porque tem muita gente que quer matar o Papa. Vocês lembram do Papa João Paulo II. São Paulo dizia, todos os dias eu morro. E é verdade. Você morre para suas vaidades, morre para o apego, morre para a solidão, morre para o medo. Esta morte cotidiana não é derrota, ela é fecundidade. Não é tristeza, é amor que se oferece. Não é perda, é participação no sacrifício redentor de Cristo. Quanto mais o sacerdote se entrega, mais o bom pastor se manifesta através dele. Santo Agostinho, grande bispo e santo do século V, refletindo sobre o seu ministério episcopal, ele dizia ao povo, para vós sou bispo, convosco eu sou cristão. E é isso mesmo, para vós eu sou padre, mas convosco eu sou cristão. O padre não pode ter medo do povo. O padre não pode ser alguém, o bispo também, longe do povo. Nós precisamos estar próximo do nosso povo. Também o sacerdote permanece sempre discípulo de Cristo e necessita converter-se todos os dias. A fidelidade sacerdotal, meus irmãos, não nasce da ausência de dificuldades, mas da permanência humilde junto do Senhor. É quando os padres que estão sofrendo me ligam, como é que eu faço? Onde mesmo eu falava com um, rezava com ele, lá do outro lado do Brasil. Sofrido, perseguido pelos colegas, o bispo não importa. E eu dizia para ele, vai ler a vida de São Padre Pio, vai ler a vida de São João Maria Vianney, vai ler a vida de São José Cafácio, vai ler a vida dos grandes santos padres, como Santo Antônio, e você vai ver que a vida fácil de um padre é sinal de que ele não está na unção. Padre que tem a vida muito fácil é que vive passeando, não para na paróquia, vive festejando, padre até com dancinhas de TikTok. Isso é coisa de padre, gente. Que exemplo. Padre que bebe, que fuma, padre que não dá testemunho, que não chega na hora certa para as coisas, que vive desmarcando confissões e missas. O padre é para morrer todos os dias, na paróquia, nós diocesanos, morrer todo dia visitando os doentes, chorando com os enlutados, acolhendo os empresários sofridos, o povo que perde tudo no banco. Essa é a vida do padre. Dificuldades existem para a gente superá-las. São Francisco de Assis dizia, quando não tinha nenhum sofrimento durante o dia, ele falava, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Porque os santos entendem o sofrimento como fala de Deus. E é verdade. Também São Gregório Magno, lá no século VI, na sua regra pastoral, ensina que o verdadeiro pastor conhece suas ovelhas e adapta o seu cuidado às necessidades de cada uma delas. O sacerdote não administra apenas estruturas, ele cuida de pessoas.
Cada família, cada criança, cada jovem, cada idoso representa uma alma infinitamente preciosa aos olhos de Deus. Nesta celebração, quero recordar, de modo muito especial, o nome escolhido pelo nosso irmão sacerdote, Padre Bruno Miguel. Ele não tinha esse nome. Isso nós demos, na época dos seminaristas, das conventos, nós tínhamos 4 Brunos. Falei, como é que eu vou falar? Aí eu botei nome. Aí ele escolheu Miguel, outro escolheu Maria, outro escolheu José, e assim foi. Eu que escolhi? Ainda fiz uma celebração de consagração dele. Você ainda conserva o Bruno Maria? Bruno Maria. Ele não tem Maria no nome. Era 2 Bruno, tinha mais 2. Então, por isso. Mas depois você registrou, você anotou no seu registro civil. Ao assumir também o nome de Miguel, o padre colocou seu ministério sobre a proteção daquele que a igreja invoca como grande defensor do povo de Deus. São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem como Deus. Repete. Quem como Deus. Permanece o príncipe da milícia celeste. Quantas vezes o sacerdote é chamado a combater com almas humanas? Não com almas humanas, mas com a oração, a palavra de Deus, os sacramentos e a fidelidade ao Evangelho. Que São Miguel Arcanjo continue protegendo o Padre Bruno em todas as batalhas espirituais do seu ministério. O padre encontra com o diabo. O padre não tem que ter medo do demônio. Eu tenho alguns padres que têm medo do diabo. Tem padre que tem medo de velório, tem medo de ir no cemitério. Precisa de cura, ser curado. Já me aconteceu umas 3 vezes, quando eu vou atender confissão, que eu faço o sinal da cruz sobre o penitente, o diabo baixa nele na minha frente. E pensa numa coisa complicada. E às vezes no meio dos outros, que o diabo gosta de fazer show para fazer as pessoas ficar com medo dele. Eu já chamo o povo, venha cá, todo mundo vamos rezar e tirar o bicho. Aí tem uns que tremem, a gente tira o bicho. O demônio, todo padre tem que ter poder para mandar embora o diabo. E ele está aí. Tem padre que não acredita na presença do diabo, acha que é um folclore, acha que é uma coisa de invenção que veio dos pagãos. Eu penso que esses padres, quando morrerem, vão ter uma grande decepção quando sair do corpo. Deus vai permitir, os que forem salvos, Deus vai permitir que eles vejam o rosto do diabo e as caretas de Satanás. Não podemos ter medo, de jeito nenhum. O Concílio Vaticano, no decreto Presbyterorum Ordinis, recorda que os presbíteros, os padres configurados a Cristo pelo sacramento da ordem, torna presente o único sacerdócio de Cristo no meio do povo de Deus. Padre Bruno, continue sendo o homem da oração, da Eucaristia, da palavra da caridade e da comunhão com a igreja. Continue caminhando com serenidade, sabendo que a melhor homenagem aos seus 10 anos de sacerdócio é permanecer fiel até o fim com o povo que Deus te confiar. Quero dirigir também uma palavra a esta querida comunidade da Paróquia Imaculada Conceição. Continue amando o vosso Padre. Rezem diariamente por ele. Protejam-no com a oração. Um Padre santo santifica o povo inteiro. Quando uma comunidade sustenta espiritualmente o seu pastor, toda a vida paroquial floresce e torna-se mais missionária. Eu sei que tem algumas pessoas em Morro Agudo que não gostam do Padre Bruno. Desde quando eu estava aqui eu sabia disso. O grupo era grande, hoje está pequeno e alguns até já entenderam que não gostar do padre é fazer às vezes do demônio. É interessante, quem se torna inimigo do padre, vai. Quando ele entra na moenda do engenho da vida, que ele vai sendo triturado, ele volta ao padre. Eu já vi isso muitas vezes. Não é bom ter ódio de padre, de bispo. É melhor rezar. Mesmo que o padre e o bispo não seja bom. É melhor rezar. Meu querido Padre Bruno,
ao celebrar estes 10 anos de sacerdócio, peço ao Senhor, já no final desta reflexão longa, alguns já olhando no relógio, que Ele conceda muitos anos de vida, saúde, alegria e fecundo ministério. Mas peço também uma graça ainda maior, que conserve sempre um coração preparado para o encontro definitivo com Cristo na hora da sua morte. Para morrer, basta estar vivo. A gente precisa pensar nisso. Um padre, um bispo deve preparar para a morte todo dia, porque a nossa oração última das completas termina: que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de sossego e no final da vida a morte santa. É a última oração da igreja do dia. Todo sacerdote vive voltado para esse dia, quando ouvirá do Supremo Pastor as palavras: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Quem passou a vida preparando tantas pessoas para a morte e a eternidade, deve viver também preparando para a sua própria Páscoa. A morte para um sacerdote fiel não é o fim da missão, mas o coroamento da entrega iniciada no dia da ordenação. Ao concluir, entreguemos o Padre Bruno Miguel e, juntamente com os nossos outros queridos padres, aos cuidados do bom pastor, de São Miguel Arcanjo, poderoso defensor da Igreja, e da Imaculada Conceição, padroeira desta paróquia de Morro Agudo de Goiás, cuja alegria de abençoar a nova imagem tivemos antes da missa. Que Nossa Senhora o cubra com seu manto materno, conserve acesa a alegria da vocação, fortaleça sua perseverança e faça do seu sacerdócio um reflexo cada vez mais luminoso do amor de Cristo. E que ao final de uma vida longa, santa e fecunda, possa contemplar para sempre o rosto daquele pastor eterno, a quem serviu com fidelidade durante toda a sua existência terrena. Assim seja. Amém.